Olá, muito bom dia. 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Te convido a passar a próxima hora e meia com a gente. Começa mais um nossa revista radiofônica do Rádio Brasileira. Muito bom ter você com a gente, hein? As notícias que pipocam no noticiário você vê repercutidas aqui neste programa matinal. Eu e meus amigos. Vamos lá, rapidamente nas manchetes de hoje. Começo com você, Tonholi, e vou seguir martelando, hein? Bom dia. É golpe ou não é golpe, Tonholi? Olha, eu acho que não é golpe não, mas eu vou te provar que esse debate da OEA aí, com os Estados Unidos e a Argentina rechaçam a tese. Está provado que não é golpe, mas vamos falar disso mais pra frente, Vamos né? embora. Ellen, depois de várias mulheres recusarem o convite aí, e não foram poucas, hein? Habemos homem no comando da Secretaria Nacional de Cultura, é isso? Foram 5 mulheres que disseram não para a pasta da cultura, mas aí se achou aí alguém, o ex-secretário da Cultura do Rio de Janeiro, Marcelo Calheiro, agora assume o Ministério da Cultura. Falando em mulheres em luta em Hollywood, né, Paulinha? Bom dia. Não é, Edgar? Você que gosta da Claire Underwood, de House of Cards? Eu sou apaixonado pela personagem. Ela pode até ser uma chata na vida real, mas a personagem é incrível. Pois é, a Robin Wright pediu equiparação salarial ao que recebe o Kevin Spacey. Daqui a pouco a gente descobre se ela conseguiu, viu, Edgar? Ô Zé Armando, Rede Globo articulando aí pela audiência. Bom dia. Bom dia e olha, e muito, viu? Mexeu ali na programação da tarde para sufocar o balanço geral da Record e tentar salvar o vídeo show. Já disse para você, a solução é botar a Fabiola Hyper lá para fazer as fofocas, porque ela dá uma goleada no vídeo show. Ó, Zé Armando, as teorias, né, revolucionárias, conspiratórias, Zé Armando. Olha, hoje o nosso convidado aqui no programa é o comediante Diogo Portugal, né? Entre outros assuntos, ele vai falar, obviamente, da carreira dele, mas também do momento atual do stand-up no Brasil, essa questão do humor politicamente correto, né? O que é o humor e onde o humor deve atuar, em que áreas, tem toda essa polêmica, tem que estar junto do governo, não, tem que ser sempre oposição, como defendia Milor Fernandes. Daqui a pouco com a gente, então, Diogo Portugal. E muito mais notícias sobre política, economia, notícias internacionais e os principais assuntos do dia. Te convido, então, como já falei, a passar esse momento matinal com a gente aqui no Morning Show. Vamos lá pro WhatsApp hoje, Paulinha? Vamos. Aproveitando essa questão dos ministérios, afinal de contas, deu o que falar, né? Essa composição, esse quadro de ministros aí desse governo interino de Michel Temer, né? Todo mundo fazendo lá suas apostas, meio que num clima de, sabe, escalação de seleção brasileira? Né? Quem você queria? Eu defendo a tese de que tem uma coisa boa acontecendo aí. Tem? Né? Não tô nem falando da questão otimista de que, vamos melhorar e o caminho é árduo, mas vamos melhorar inevitavelmente. Mas da questão da política ser tomada aí pelas rédeas da população. Lembra da questão da votação no Senado? Todo mundo acompanhou meio lá, fazendo um churrascão. De futebol, com partida de futebol, com os amigos, fazendo um churrasco e acompanhando lá a votação pelo impeachment ou não. É claro que esse assunto vai enriquecer e fazer com que o cidadão comum ali, né, o brasileiro médio, se interesse por política. E nesse burburinho aí causado pela formação do ministério, críticas ali, mas outros vendo como nomes necessários para se compor um governo que possa ter a governabilidade tão perseguida. E essa celeuma veio, né, durante todo esse tempo, desde que o Temer assumiu. Então a gente resolveu, já que isso ainda gera polêmica, fazer o que no WhatsApp hoje? Vamos perguntar para você. Vamos Você, lá. meu querido ouvinte, quais seriam os nomes dos seus ministérios, não é? A gente até vai ressuscitar o Ministério da Cultura para você poder indicar alguém, né? Vamos ressuscitar. Vale Vamos. o Ministério da Magia, tipo Harry Potter? Vale. Não. Tá precisando, podia. gente, tá Não, mas precisando. Ministro da Comunicação, Quem seria? Você tem indicados, Tonholi? Uma indicação? profissão Harry Potter. Professor Harry Potter para a comunicação, segundo o Tonholi. Mas, por exemplo, para Esporte, por exemplo. Esporte, quem iria? Pelé. Quem? Pelé? Ah, não, gente. Meu Deus, mas você pegou já não o deu. primeiro nome que você conhece. Já deu polêmica aí, Zé. Schmidt. Oscar Schmidt. Oscar Não. Schmidt? Ele é alto, Ele é isso a gente alto. tem certeza. Cara, o... Só vai fazer Eu tenho sexta. ele em alta conta. Eu tenho.
Olha, pra saúde, eu acho que Dr. House. Ah, o jogador, Glory o jogador poderia. que ela Dr. gosta House. lá, que a Ellen gosta, que ninguém conhece lá, que ela fala que é melhor que o Bolacha, Neymar. grande bolacha. Aliás, grande ele tá bolacha. ouvindo a Jovem Pan lá em Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul, que ele nos descobriu aí. Grande bolacha. Ministério Bolacha. da Educação. Então, olha, vocês conhece. vão poder aí elencar o seu ministério maravilhoso. Esporte, saúde, educação, cultura, fazenda. Pode ser o Agricultura. Eu quero Roberto relações Justus, exteriores, gente, só pra deixar bem Ministério claro. da Fazenda. É justos pra fazer. Não pode? E pode ser sério também? Não. Pode Brito ser. Se Júnior. você Sei quiser lá. ser sério e justificar seriamente, Pode você ser também também. pode. Tá valendo, a gente vai te ouvir. Por exemplo, o Ministério da Saúde, eu fiquei pensando, Drauzio Varela seria um bom nome. Ministério da Religião, Zeca Pragodinho. Zeca Pragodinho. Meu Deus. Hein? Eu Que quero mais? só ver essa lista de vocês, hein? WhatsApp, então, 9317009. Não esquece de falar seu nome e de onde você está falando. No Twitter, hoje, usamos a hashtag JPMorningShow. Isso Se aí. formos para os TTs. Também tem prêmio. Isso aí. Fala. Vocês também podem mandar seus nomes aqui, hein, do Ministério no Twitter. O que? Não conhece ainda as nossas prendas? Temos uma canequinha e uma camiseta do Morning Show. Era isso a prenda, tá? Por quê? Eu achei que você ia falar da Eu achei Ellen, que né? você tava falando de mim, da Sei lá, Paulinha. as prendas. Nossa. Não esquece que a gente é Olha, bilíngue por aqui. É que no outro, Cuidado lá, que no governo Dilma prenda tem outro sentido, Olha, hein? é, lá olha, no, eu país fui até- lá eu no vou- país da Ellen, prenda significa outra coisa. Eu achei que só que a gente é bilíngue no programa. Prenda né? minha, tá bom. Mas olha, a nossa caneca e a nossa camiseta, aliás, um kit muito perseguido aqui do Morning Show, vai para um dos participantes. Você, por exemplo, pode participar compondo o seu ministério. Olha, a gente colocou aqui, a gente não falou, deixou claro isso, acho, Paulinha. São 5 os ministérios, tá? O Ministério de Esporte, Saúde, Educação, o Instinto Cultura, que a gente, né, elevou novamente a categoria de ministério aqui, e Fazenda, tá bom? Manda aí o seu time de notáveis para compor esse ministério aqui do Morning Show. 931-17-1009. Quero ver você participando com a gente. Aliás, se você quiser assistir tudo o que acontece neste cubículo psicodélico aqui do Morning Show, é só você acessar pelo YouTube, né, Paulinha? Estamos em live streaming. jp.com.br/morning, tem o chat do YouTube, tô aqui pra conversar com vocês. E não esqueçam da nossa página no Facebook, hein, gente? facebook.com/JP Morning Show. Já estamos com mais de 12 mil seguidores, Olha que Edgar. maravilha, é isso A aí. gente tem que fazer alguma micagem lá pra colocar pro pessoal rir da nossa cara. Aliás, conteúdos extras, complementares, tudo na página do Facebook do Morning Show. Você está convidado também a dar o seu clique lá, o seu joinha para esta turma do rádio. Valeu? A gente vai ficar muito feliz. Agora 10h09, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Vai lá, estamos no YouTube para você acompanhar em live streaming a transmissão do Morning Show. Apareça por lá, que a gente aparece por aqui. 931-7009, nossa enquete hoje no WhatsApp é para você compor aí o quadro de ministros. Vai lá, faça um exercício. Pode usar o humor, pode usar a seriedade também. Ministérios são os seguintes, anotou? Anota aí pra você não esquecer. Ó, esporte, saúde, educação, cultura e fazenda. Porque cultura a gente, né, devolveu o status de ministério aqui nessa nossa brincadeira. Tem muitos do Morning Show. aqui, Já sabia? tem gente Já falando? chega. Por exemplo, o Tom fala, ministro da Fazenda, Geise Arruda. Da Educação, Tiririca. Da Cultura, Inês Brasil. E da Saúde, André Marques. Ainda Que bem. maravilhoso esse Ai, ministério. super levando a Parabéns. sério nosso país. Então, o André Marques seria um bom ministro da saúde. Pô, ele malhou, ficou saradão, tá fazendo sucesso com a mulherada. E o Faustão Ah, da isso é comunicação, né? O Faustão. Olha, meu, dá certo lá, hein? Só não entra no banheiro da casa dele. Eita. Quem? Opa, peraí, para tudo. Para tudo. Opa! Tirou. Quê? O que aconteceu? Quando ele Zé? faz festinha, dizem. Banheiro de festa. É. Nossa, já sei. Ô Faustão, e aí, Comenta. mano? O quê? Não é o que você tá pensando, não. Não é nada convencional. Dizem que tem umas câmeras, às vezes, que flagram. Câmera no banheiro. que Oi! flagram, é. Não é Pegado nada flagra, convencional mesmo. O pessoal começou E cacetadas? Isso, o pessoal começou a desconfiar disso, é Eu sério. pensei que era tipo o pessoal dando cavalo de pau com a boca. Não. Tá vendo? Gente, o povo avança nas festas. Aonde o Toyoli? Ó, você não vai mais na pizza, hein, Zé?
Você fica revelando segredo lá, meu? Não, mas o da pizza não tem nada disso. Atentai, artistas. O Armando é infiltrado do Morning A Show. favorita do Zé é a de mortadela, né, Zé? Mortadela com Como é que damar. chama aquela pizza, Zé? Tem Mortadela. o nome? Eu acho que essa daí não. Tem a de abobrinha com não sei lá, que é a Hebe Camargo, que todo mundo come. Brincadeira, hein, meu? Qual que é a sua favorita, Faustão? Portuguesa. Vamos lá, olha, representantes dos Estados Unidos afirmaram em debate na Organização dos Estados Americanos, a OEA, que o processo de impeachment em curso no Brasil não é golpe, como vem alegando a presidente afastada Dilma Rousseff e os defensores do seu mandato. É a primeira vez que uma missão norte-americana sai em defesa da legalidade do processo. Membros da Argentina, aqui do chamado Mercosul, também já se manifestaram. Os professores vão comentar essa notícia aí, Ellen, Tonholi, e aí, hein? É golpe ou não é golpe? Vai lá, Tonholi. Bom, não é golpe. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é... a ministra do STF, a Rosa Weber, deu 10 dias para Dilma explicar o que ela quer dizer com golpe. Isso foi uma ação que foi ajuizada por deputados, tá? E ela vai ter que falar por que eles estão colocando isso no STF. Eu fiz uma continha aqui sobre o que é golpe à luz do que a Dilma alega. Já que o STF foi quem subscreveu o rito do impeachment, o golpe teria nascido por quem desenhou o rito que voltou pelo impeachment. Então eu fiz as contas. Vejamos aqui. O Lula nomeou 8 ministros para o STF, a Dilma 5. Antes disso, quem tinha nomeado mais recentemente foi o presidente João Batista Figueiredo, 9 ministros. Tudo bem, tivemos o Getúlio Vargas nomeando 21, Deodoro da Fonseca 15. Então a Dilma nomeou quem deu golpe nela? Que caralho é isso, meu? Atualmente esse número tá o quê? Porque já entraram, já saíram, mas tá o quê? Em 7 hoje? Não, tá mais, Quantos porque ministros a tem? gente tem ali o Gilmar Mendes, nomeado pelo Lula e pela Dilma. pelo PSDB, e o Marco Aurélio nomeado pelo Collor. O Lula nomeou 8 ministros, a Dilma nomeou 5. O que eu quero dizer... o STF todo hoje, 90% é nomeado pelo PT. Então, o golpe foi dado pelo STF, que subscreveu, assinou o rito do impeachment, legalizou. Então, o golpe foi dado por ministros do STF, nomeados pelo PT. Ô, dona Dilma, explica isso. Então, o golpe nasceu de nomeações feitas por você e pelo Lula? Já que a nossa Suprema Corte deu legalidade ao rito, isso é uma loucura. Isso não existe. Ou de uma bolada. Antes de você falar golpe, faz a engenharia reversa, por favor. E tá tudo no livrinho, não tá? Por enquanto. Como assim, Vem seguir, livrinho? tá tudo no livrinho. O livrinho Ah, o de que nos 88? rege. O de 88, aquele livrinho? E aí, Ellen? Não, é que isso acabou, esse é golpe ou não é golpe, acabou repercutindo em todo mundo. E é interessante, porque repercutiu em todo mundo. Quando a gente diz que o Brasil tá muito polarizado, né, gente? E está, efetivamente, mas não é uma coisa nossa. É uma vibração meio universal. A Espanha tá assim, Estados Unidos tá assim. E essa declaração do golpe ou não golpe também repercutiu assim. O embaixador dos Estados Unidos na Organização dos Estados Americanos acabou justamente rechaçando ali numa plenária da entidade a afirmação de que seria um golpe. Segundo o embaixador dos Estados Unidos, não é golpe o que está acontecendo no Brasil. Vale lembrar que essa afirmação tinha partido do quê? Do outro lado ali, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, que disseram, não, tá um golpe em curso no Brasil. Aí vai lá os Estados Unidos, não, nossa análise, o que está acontecendo no Brasil não é um golpe. Na Venezuela não é um golpe. A Venezuela é... Na Venezuela você não tira o cara. Não, mas A Venezuela tá também polarizada, né? De uma ditadura vigente, tá totalmente polarizada. Agora é interessante onde os manifestantes não podem se manifestar. Pode, então, isso são reprimidos. Isso não é golpe. Não Agora é é golpe. interessante não, isso é justamente democracia. isso, né? Que o que acontece hoje em dia é que foi essa polarização que a gente vê aqui, ela é geral, ela é global. É um momento meio que de polarização geral. Quem sabe, para um expurgo como
como disse ontem aqui o nosso entrevistado, mas é uma briga meio global. Então, no momento em que vai esse bloco reconhecidamente ligado a uma extrema esquerda, né, Bolívia, Venezuela e tudo mais, dizer, olha, o Brasil está sofrendo um golpe, vem os Estados Unidos e diz, não é golpe aí. É uma coisa meio até esquizofrênica, porque me faz voltar ali à década de 70 e 80, é uma coisa meio Guerra Fria. Eu quero assim. lembrar um pouco de história. Quando as esquerdas se aliavam sobre o trabalhismo do Vargas, e o Vargas se meteu um tiro no coração naquele pijama de Alamares naquela noite de 24 de agosto, uma esquerda aliada ao trabalhismo do Vargas falava assim: quem fez o Vargas se matar foi o golpe americano, patrocinado pelo então embaixador Adolf Berle Jr. Depois, quando veio 64, falaram, é golpe dos americanos, havia uma operação Brother Sam, e havia, com navios estacionados na costa brasileira, e quem ajudou a dar o golpe foi o embaixador Lincoln Gordon, que, aliás, pouco antes de morrer, deu uma entrevista exclusiva para a Jovem Pan, quando se fez 40 anos do golpe, 30 anos do golpe de 64, a gente colocou aqui, tá no arquivo da Jovem Pan. Agora, eles queriam que as esquerdas, que sempre alegaram que os Estados Unidos davam um golpe, foram pedir ajuda para os Estados Unidos, querendo que os Estados Unidos subscrevessem a tese do golpe. Quer dizer, o que serviu para o passado não serve agora. Qual é, rapaz? Inclusive o Supremo já está pedindo explicações para presidente para explicar essa história do argumentação. Agora de os que Estados é um Unidos, golpe. agora, vale lembrar também assim, né? Os Estados Unidos foi o único país que veio a público rechaçar a tese de golpe. Foi o único que veio a público dizer que não há um golpe no Brasil. A Argentina, né, também. Começou Veio pelo voto do Paraguai. Dentro da OEA foi o único que foi se manifestar publicamente rechaçando essa Paraguai, tese Argentina e de Estados golpe. Unidos. Então foi algo bem polarizado mesmo. Ficou, né? Vamos para Brasília com o Zé Maria Trindade, continuando a falar de política. A gente pergunta o seguinte pro Zé. Ô Zé, você vai passar aí a ficha corrida do deputado André Moura pra gente aí? Escolhido pelo presidente interino Michel Temer, né? O negócio que já era complicado parece que vai se emaranhando ainda mais, né, Trindade? Nessas composições aí baseadas nos conchavos políticos aí para se conseguir a tal governabilidade. Bom dia, Trindade. Muito bom dia a todos. A conclusão aqui é de que o deputado que não tem processo na justiça, que não é investigado e que não é réu, ele está estranho aqui. Tem alguma coisa estranha. O pessoal vai falar para ele, olha, meu amigo, vai embora porque você está no lugar errado, não? Porque por mais que se admita, não, claro, tem que se esperar, o processo tem que estar tramitado em julgado para poder dizer alguma coisa, o amplo poder de defesa, aquelas coisas todas que a gente está acostumado a ouvir nessa situação. Mas um cara que já vem com uma ficha dessa... Nada ilibada, né, Toioli? Já é comprometedor, né? Eu tenho uma pergunta para o Trindade. Tem como cobrir política hoje em dia sem conhecimento de segurança pública? Tem diferença entre as duas editorias ou não? Eu acho que a editoria de polícia, né, se confunde com a editoria de política. Olha só, a origem do Fórum Privilegiado é esse argumento de que o parlamentar entra em bola dividida sempre, porque onde acontece essa disputa é porque é disputa de poder, né? Tá certo. Então, assim, por uma ou outra perseguição, pode até ser que venha acontecer um caso desse. Mas não com essa normalidade e não com essa coerência e tendência, né? O André Tardes é um velho conhecido aqui, todo mundo sabe que o rapaz é meio ninja, né? E ele é réu nesse processo, inclusive tentativa de assassinato, né? É uma questão que teria sido por ele com adversário político, né? Um prefeito também. Tá falhando a ligação? Vamos tentar a ligação de novo com o Trindade? A gente... vamos tentar ligar de novo pro Trindade, que tá falhando a ligação. Quem foi que falou com a gente? Foi um ouvinte que mandou um WhatsApp dos Estados Unidos ontem com uma ligação perfeita, clara, limpa. Aqui em Brasília não tem um problema. Não, olha, só deixando claro, o André Moura, ele foi escolhido para liderar essa base
na Câmara dos Deputados, né, para fazer ali a ligação, né, do presidente com toda a base aliada da Câmara dos Deputados. Agora, resta saber se um cara que já vem assim com a ficha manchada desse jeito vai conseguir ter legitimidade e autoridade para falar com seus pares lá no Congresso. Parece que eles não levam não isso muito a não ligam sério, muito né? para isso, Não historicamente. parece que eles têm muita preocupação com isso, Veja né? quem estava aí há pouco, né? Aliás, é uma outra pergunta que eu quero fazer pro Trindade, porque parece que a sombra do Cunha continua meio interferindo ali nas escolhas. Posso fazer uma nota de rodapé engraçadinha? Né? Acabou de sair no El País que o Pepe Mujica do Uruguai fala que Nicolás Maduro está louco como uma cabra. Olha aí. Cara, chega um momento em que essas coisas não vão colando pode, mais. né, Como é que gente? você pode acreditar que um país pode estar sujeito a uma pessoa que tem esse tipo de governo, esse governo ditatorial, onde reprime os manifestantes de uma forma totalmente desigual? Quer dizer, os desequilíbrios vão acontecendo aqui e ali. A gente mesmo já criticou algumas ações aqui mesmo no Brasil, é fato, a gente tem que observar. Mas lá é uma questão do cara tomar emissora de televisão. É mais ou menos como eu digo, eu sempre escuto, emissoras tem um de pessoal rádio. ali de uma extrema esquerda que fica falando de mídia golpista e tal. Eu digo, gente, vai além da escola de Frankfurt, né? Você tem que ver novas teorias no mundo. Não dá pra você ficar no mesmo discurso há tanto tempo. Isso é uma hora desgasta. Os tempos exigem um exercício novo, né? Pra você enxergar de uma forma mais dinâmica e atual, né? Essa questão dos governos e tal. Vamos lá, a Trindade tá ouvindo a gente? Alô, Trindade? Agora tá bem melhor. O Trindade, a minha pergunta aqui, até que eu passei aqui pro Tonholi, pro pessoal da bancada, pra Ellen, pra Paulinha e pro Zé, se que um cara com uma ficha zoada dessa vai conseguir ter voz frente a essa Câmara e essa base aliada do governo. Você acha que um cara assim pode conseguir bons resultados? Embora a gente já saiba que, como pontuou a Ellen aqui, historicamente parece que não se liga muito para a ficha limpa do sujeito que está sentado na cadeira de presidente da Câmara, né? São as negociações políticas que levam a isso. Eu ouvi aí uma coisa muito interessante sobre essa posição mundial de divisão mesmo, né? O primeiro momento foi aquela história de combater os ditadores. E depois não basta ser democrata, é preciso seguir certas regras. Então esse é o momento. E a desconfiança de político realmente é internacional. Não há lugar no mundo em que o político esteja, a não ser na Coreia do Norte, né? Não há lugar no mundo em que o político tenha em alto nível. Lá, as pessoas têm alto nível. Tem outra opção, se não morre, né? Se não chorar porque o imperador morreu. Mas acontece o seguinte, nesse caso, o chamado Centrão está numa luta aqui tentando dominar o governo Temer. E eles formam 13 partidos políticos e é muito forte esse Centrão. Levaram ao presidente Temer um prato feito, o famoso PF. Ou nomeia esse indicado por nós, que é o André Moura, ou nós não temos compromisso. Aí o Temer, para segurar essa bancada, nomeou o André Moura e nomeou o indicado pelo PSDB e pelo DEM, que é o Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, para a liderança do governo no Congresso, que é um posto meio esvaziado. Então, é isso, não foi uma escolha de Temer, foi uma escolha do grupo que levou ao Temer e ele engoliu. Por quê? Porque ele depende desses partidos para aprovar um impeachment no Senado Federal. A ideia é que tem também uma base ali itinerante, né? Uma base provisória. Quando houver a aprovação do impeachment e a posse definitiva do Temer, aí se mudaria. Pelo menos esse é o entendimento. E olha, o Cunha está dizendo aqui na Câmara, está prestando depoimento neste momento, que não tem contas no exterior, que ele, através do trust, ele seria usufrutuário dessas contas. Gente do céu. É o uso da palavra. Usufrutuário é demais, É meu. o usufruto da palavra e da tergiversação. Demais. Eu não tenho mulher, eu sou usufrutuário de uma mulher há 30 anos. Caramba. E o cara continua aí prestes a, quer dizer, em processo de, enfim, tudo caminha para uma cassação frente à comprovação desses crimes que ele compôs aí, que ele cometeu, desse principalmente que você está falando, e continua com uma influência muito forte, né, Trindade? Dizem aqui que ele não vai ser cassado, não. Ele tem maioria no Conselho de Ética, vai tentar uma suspensão
de mandato Caramba. por 60 dias. Ô, Trindade, será que não estava escrito outra coisa? Uso furtuário? Essa base aliada do Não, governo ele fala Temer... sério, Tonhola, ele falou aqui seríssimo. E outra coisa, contas da minha mulher e contas das minhas filhas não são contas minhas, portanto eu não menti. Não é da minha conta. Ou seja, não é... A mulher dele nem entrou ainda, não foi indiciada, né? A mulher dele ainda nem foi... Mas os autos foram enviados para Curitiba. Aham. Legal. Trindade, obrigado pelas suas informações aí, obrigado pelo papo. Ótima quinta-feira pra você aí em Brasília. Só um É dado, isso, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Essa base aliada do governo Temer, desde que foi criada a lei da ficha limpa, né, ou ficha suja, é a base mais ficha suja da história. São 58 deputados federais que estão sendo investigados pela Lava Jato, que são ali da base, e ações penais no STF. A gente tem 145 deputados federais e 25 senadores. Então, Brincadeira. acho que eles não vão se preocupar muito com a ficha, não. Agora 10h30, horário lá, ó, de Brasília. Nove 931-7009 é o nosso WhatsApp para você mandar as sonoras para compor o nosso Ministério Morning Show. Quem que você colocaria na educação? Na saúde? Nos esportes? Na cultura? Na fazenda? Você quer aqui alguns? Já tem alguns, Paulinha? Tem tanto aqui no Twitter, eles estão mandando até com foto Daqui a agora, pouco tá a gente muito vai ouvir maravilhoso. os do WhatsApp também. Olha aqui, ó, a Chay Santos, na saúde, Péricles. Na educação, Mulher Melão. Péricles, meu. No esporte, meus queridos, Edgar Piccoli. Opa, eu sou um grande esportista, olha aí. Nada, E nada. nas escadas... Na Fazenda, Ultimamente não Brito pratica nem aquele Júnior. esporte. Fazenda, Um grande concorrente para Roberto Justus. Que E na isso, Zé? cultura, MC Brinquedo. É isso. Futebol esse é o com seus Ministério. amigos. Você foi segunda-feira no futebol aqui da PAN? Você não pratica mais eu esporte. tenho tô faltado falando. as peladas da Jovem Pan, mas eu vou sei. retomar. É porque O tá povo tá virando uma falando. agressão aquilo, né? Tá virando uma agressão. Tem briga lá, meu. Tem O povo briga. tá falando que o Edgar tá faltando nisso. Vamos seguir com o programa, pessoal. Olha, a gente já daqui a pouco conversa com o humorista Diogo Portugal, que já está entre nós. Bom dia, Diogo. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, tudo certo, pessoal? Legal, seja bem-vindo aí. Daqui a pouco a gente engrena num papo com você. Agora vamos ouvir o nosso colega Thiago Berrais, que também nos dá a honra da presença aqui no Morning muito Show. bom. Hoje tá brincadeira, hein, meu? Bom estar aqui. Fala, Berrais, beleza? Tudo bem, Edgar? Olha aí, vamos saber aí essa história do novo ministro da Fazenda, né? Sobre o assunto que interessa a todo mundo, Berrais. O Henrique Meirelles vai fixar a idade mínima aí pra aposentadoria. Como é que fica aí? Olha, Edgar, aliás, quanto tempo falta pra você se aposentar? Sei lá, nem vou fazer conta, Não hein? vai fazer conta. E eu não escondo a minha idade, vou fazer 51 amanhã, tá? Segundo a Um L, beijinho no ombro pra você, Nossa, Paulinha. querido, que jovem. Tô jovem, não tô? Nem parece. É? É. É um estilo de vida. Sei. A gente é da Dizem. turma do seminovo em Vamos bom de outra estado. coisa, é isso aí. Seminovo em bom estado, Eu sou né, o único Ed? dono também ainda, tá? Olha. Not me. segundo a L, eu comecei a trabalhar muito cedo, então faltam 3 anos pra eu me aposentar, entendeu? Ô, Becati, mas já deu polêmica nessa Já deu história aí, polêmica. né? De que se o benefício vai valer só pra quem tá chegando, Olha, não é certo. Cara, essa é uma discussão interminável aqui do país. Hum. E olha, desde que eu me entendo por gente trabalhando em rádio, eu sempre ouvi falar em reforma da Previdência, reforma da Previdência. Agora, ao que tudo indica, o governo vai tentar mesmo mexer, porque é um rombo hoje, 133 bilhões Nossa. de reais. Cara. É algo insustentável. E a população do Brasil está envelhecendo, são 21 milhões hoje de população idosa a partir de 60 anos, e a projeção é que em 2025 essa população chegue a 32 milhões de pessoas. Agora, a idade mínima de aposentadoria, essa é a discussão que o governo está fazendo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ontem concedeu uma entrevista ao SBT, nós temos um trechinho do Vamos áudio, ouvir. e ele concordando que é possível que o governo estipule uma idade igual de 65 anos para homem e mulher. Vamos ouvir. Idade mínima é muito importante, exatamente pela questão que você coloca, né? Cada vez mais existem pessoas que se aposentam relativamente cedo e que depois ficam um período muito longo aposentado, que é ótimo, que a expectativa de vida aumente. Mesmas regras para homens e mulheres? Isso aí nós estamos estudando ainda. A maior parte dos países está caminhando para essa direção. Seria o hoje. ideal, É. mas está discutindo. Pois é, você vê, Edgar, que essa questão ainda não está definida, se a idade mínima seria igualada entre homem e mulher. Agora,
essa é a grande questão. Será que quem hoje trabalha vai ser atingido pela mudança? E ao que tudo indica, vai sim, porque não tem sentido você fazer uma mudança, uma reforma da Previdência a partir das pessoas que começam a entrar no mercado de trabalho, não é, Ellen? Porque senão não tem jeito. Não, isso é verdade, mas isso também, aí a gente poderia estender para outros benefícios, né? Como a gente começa a falar aí dos direitos adquiridos e todas essas garantias, será que vai se rever tudo isso também? Isso é verdade, eu concordo. Atualmente, como é que funciona? 60 anos mulher e 65 homem. E existem outras fórmulas, como aquela tal 85-95, quando você soma a idade com o tempo de contribuição, depende o caso da pessoa. Aí agora, você se aposenta com 120 anos. É isso, 120 anos, é claro. Agora... Pô, eu fiz a conta. Pô, eu vou me aposentar. Sem brincadeira, Edgar. Se for por esse fator aí, eu não me aposento nunca. Você sabia que tem uma lei quando antes você de me faz 100 aposentar. anos? É sério, meu. Completa 100 aí você pega senador, se aposenta com salarião, assistente de senador, então, trabalha lá, o que, 8 anos já tá aposentado? Quando você faz 100 anos... E aí a gente tem que ficar ouvindo essas porcarias que vão reformar, iguala o homem com a mulher, agora, né, vai todo mundo nos 65 anos. Um absurdo, você viu, gente. Paulinha? Ó, Sobra igualar pra salário também é igualar a situação na Previdência. Tiago, você sabia quando faz 100 anos o governo te dá de presente um novo salário mínimo? Ah, não sabia. R$800. Não. Quando você faz 100 anos, você ganha um salário mínimo de presente. Nossa, que Que legal, ótimo. gente. Até lá, só pra ganhar. Obrigada, gente. Edgar, é agora... tudo que eu quero. Fala, quero Berrais. chegar nos 100 anos, ganhar aposentadoria e ganhar um salário mínimo. Pessoal, vamos ouvir o Berrais. Só pra gente fechar aqui essa conversa, porque a gente começa a falar muito de números, as pessoas não gostam muito, não. Tem o direito adquirido e tem a transição. Eles vão ser obrigados a fazer uma transição. Imagina, por exemplo, a Ellen Brown chega aos 59 anos. Tá longe e ela ainda. sabe que Quase vai se lá. aposentar aos 60. Mais um. Mais um só. E aí vem o governo, muda a regra para Pedala. 65 anos. Aí. Ixi, vou ter que trabalhar mais 6 anos. Então, nesse caso, essa reforma da Previdência vai ter que estipular uma transição para essa pessoa. A nova Previdência não iria... Aí ela trabalha só até os 64. Quando chega no 64, Eles mudam pegadinha pra 82. Ótima Chegou idade. em 81, lá pra 90 e pouco. Essa discussão vai ser interminável. Vai e ser só interminável. pra- Veja aqui o exemplo do Morning Show. Né? A gente Eu já- nunca vou me aposentar. Nunca, Edgar, eu vou me aposentar, Edgar. reforma Eu também será não, mas apresentada- voluntariamente. A reforma será apresentada no dia 3 de junho. E Essa é tem a promessa. senador lá aposentado Legal. ganhando uma beleza. Berrais, obrigado Obrigado. pelas informações, viu? Obrigado a você. É o Morning Show seguindo adiante. Olha aqui, temos ele, o nosso convidado Diogo Portugal, para engrenar neste bate-papo matinal. Então, eu tô me E aí, aposentando agora. Tá fechando a lojinha. Conseguiu Ah, mas, ó, pelo fator. Quem me dera. Não, mas ó, a gente brinca, tá? Mas, pô, é um direito, né, das pessoas. É uma fatia grande do orçamento mesmo. É um bolo. Precisa ser revisto. Mas tem uma série de... Mas, cara, o cara trabalhou a vida inteira, se esforçou, se doou, enfim, Deus contribuiu com o seu Sobre trabalho. a igualdade, a gente até vai falar depois. Tem né? um momento que é importante a igualdade ali nos gêneros, mas bom, aí a gente vai ter que ter igualdade de salário também. Né? A gente fala mais adiante mas sobre isso. você vê que a questão é fácil na hora que você vai ali pra tentar empurrar o direito do povo cada vez pra lá. Empurra Falando- do direito do político? Não. Ô, O Diogo, povo podia votar quem devia se aposentar. vou começar já com a onda dos humoristas aposentados. A gente não Quem tem é nenhum que plano você- de aposentadoria. Quem é que E é o alguns teu... deveriam antecipar, né? A aposentadoria. Quem é o teu herói aí, vai? Dos que já se aposentaram, vai. Cara, tem vários, né, cara? Pô, se você falar, eu também sou mais velha guarda que nem você, assim, tipo, a minha escola. Opa, a minha obrigado, hein? Não, Ou porque seja lá Aí. o que isso quer dizer. eu né? fico feliz Aí. que a galera fala assim, pô, Diogo, você foi um dos precursores do stand-up e tal. Na verdade, stand-up é um gênero muito antigo, mas aqui no Brasil? No Brasil não era tão divulgado. Teve assim. uma onda aí E a gente recente. deu uma popularizada, assim, nessa nova era da comédia, que a gente escreve o próprio texto e tal. Mas antes disso eu via o Zé Vasconcelos, que eu gostava pra caramba, que já fazia o stand-up, né? Sim, sim. O próprio Chico Anísio fazia muito stand-up, o Jô. E eram, lógico que tinha uma licença a mais de também fazer piada de começo, meio e fim, assim. Aham. E quando a gente começou a fazer essa coisa do stand-up, que era mais uma linha mais americana, onde a gente tinha que fazer o próprio texto e tal. E isso
na hora que a gente surgiu, os atores de teatro teve um pouco de preconceito e rejeição, assim, no sentido de que, mas isso não é teatro e tal, e a gente começou a apresentar em teatro. Preconceito e rejeição, me vem aqui a questão do politicamente correto, né? Desse patrulhamento em cima do tema de, olha, pra fazer humor, você tem que ser politicamente incorreto. Você não pode banir, porque senão você não vai fazer humor. Na tua cabeça, o que é? Tem limites pra se fazer humor? Tipo, você já se arrependeu de alguma piada? Não é que eu me arrependi, cara. Tipo, eu já fui processado por alguns textos e isso deixa você meio... O seu bolso se arrependeu. Você podia dar detalhe eu não cheguei a perder. Foi pro Ministério Público, aquela Mas coisa. o que você falou exatamente? Era uma piada sobre... Quem me processou foi uma ONG feminista e tal, né? Então vai pro Ministério Público e tal, aquela coisa. Por causa de uma piada que eu falava sobre o frio da minha cidade. Eu sou de Curitiba, né, tal. E a piada envolvia... a piada falava sobre frio. Em algum momento era alguma coisa de... Batia na frieza da mulher. Era tipo assim, pô, é muito frio. Eu acho que a piada falava alguma coisa... E não rola contar a piada? Bete frígida. Não, eu falava sobre... Por que Dia dos Namorados as pessoas vão querer passar em lugares frios? Como Campos do Jordão, ou até Curitiba, a Serra Gaúcha. O cara relaciona Dia dos Namorados com frio. Gostosinho. Aí chega lá, tá frio, a mulher não quer dar, entendeu? Tipo, entendi. Aí, tipo, ela não Acontece daí mesmo. Daí eu falava, acho que eu falava alguma coisa. E aí a ONG eu acho que foi assim que... Aí eu acho que foi o erro que eu falava assim, pô, ela não vai tirar o pijama nem a pau. Acho que foi por causa de uma ideia de levar a mulher pro Dia dos Namorados num lugar frio. Eu acho que foi por causa dessa ideia idiota que surgiu o estupro. Nossa, você imagine quando o Bussunda tinha uma coluna no Planeta Diário e chamava Calor na Bacurinha. Pois é. O que aconteceria com ele hoje? Eu acho que a palavra estupro é uma palavra que não se deve ser usada, nem de forma nenhuma. Você falou o erro porque você considera que foi um erro ou você considera... Não, eu acho, o que eu ia falar é o seguinte, tipo, quando começa a acontecer isso, você receber cartinha por causa de coisas que você falou, começa a deixar você meio... Eu acho que o comediante não podia ficar pensando duas vezes antes de fazer uma piada, sabe? Mas quando quando eu tô no teatro, eu fico, mas será que eu vou falar isso? Mas será que eu vou falar disso? Você começa a pensar duas vezes e isso eu acho muito ruim porque bloqueia um pouco o teu processo criativo, né? Às vezes você quer ir um pouquinho mais, né? E daí, mas agora tá mais difícil. Aí você lembra daquela ONG, você fala, epa. Essa foi uma. Outra foi de um deputado do interior do Paraná também, que eu falei... Pô, essas pessoas públicas, acho que elas têm que deixar que a gente fale sobre as coisas, né? E eu era um prefeito que era, acho que era o prefeito mais metrosexual, assim, e tal. E eu falei que a melhor obra dele tinha sido uma selfie. E... Deu ruim? Ele ficou mal. Mas é porque quando eu chego numa cidade, eu pego o briefing da cidade, sabe? Eu falo assim, o que tá acontecendo isso? O pessoal tá reclamando disso, isso... Aí também teve uma ameaça do deputado, porque eu vou processar. Aí no fim também não deu em nada. Graças a Deus... Ele achou o metrosexual meio duvidoso. Eu não perdi dinheiro ainda com piada, mas alguns colegas meus já perderam bastante dinheiro. Mas, por exemplo, o pessoal do Porta dos Fundos, o Diogo, o Gregório, o próprio João Vicente e tal, eles acham que o humor tem que bater no opressor, não no cara que é o fraquinho. O João Vicente é da nova geração de humoristas galãs. Então, o que você acha disso aí? Dá pra fazer piada com os mais fraquinhos? Eu acho teoricamente, cara, acho que teoricamente tem que fazer piada com tudo, cara. Não importa o lado, não importa o que sempre piada sempre tem alguém que vai se ofender, né? Isso que ela nunca tá na coisa boa. A piada sempre tá em alguma coisa que irrita, alguma coisa que, né? E alguém fica bravo, né? A própria Fritada, que é o programa que eu fazia no Multishow, e a gente começou fazendo na internet, onde até tinha uma liberdade maior até. A Fritada é a maior prova de que tipo assim, quem aceita fazer merece o reconhecimento, porque é a prova de que o cara tá ali para não se levar a sério, sabe? E nos Estados Unidos isso acontece com mais naturalidade, assim, grandes celebridades topam participar da Fritada. Não, mas isso é uma questão cultural, porque, por exemplo, quando a gente fala em política, que a gente sempre fala aqui no programa, você pega o perfil, o approach do presidente Obama, quando ele vai para alguma ação, ele vai, dança tango na Argentina, a mulher vai e dança no programa, ele canta nesses reality shows. Quer dizer, esse tipo de humor, o brasileiro, me parece que não tem, porque ele confunde
isso daí com não ser sério, não ser idôneo. Não, e interessante que a gente está falando de um país em que a militância pelo politicamente correto é muito forte. Né? É muito forte nos Estados Unidos. Nós temos esses movimentos civis e tudo mais organizados, são muito anteriores do que aqui. E aí é um país em que as pessoas se prestam a fazer esse tipo de brincadeira e tudo mais, mas acho que também rola... E compreendem o show e o stand-up lá. A gente fala... Não, e a gente fala muito, por exemplo, aqui do Jim Fallon e tudo mais, né? Que faz brincadeiras com essas pessoas, mas são brincadeiras, e aqui a gente tem como exemplo, acho que o Adnet, que prima por um bom senso, quer dizer, é um humor, mas ainda assim um humor com bom senso, não é? Mas o Adnet já teve problema na época da MTV. Elas não se levam a sério. Até ele, que é um cara que eu admiro, que eu acho que ele segura essa onda aí, já deu umas escorregadas. Com autismo, acho que né, Portugal, você pegar aquela época em que o Mussum aparecia nos Trapalhões, a maioria dos papéis que ele fazia, ele tava agregado à figura de um bêbado, mas ele era general, era professor, era amado onde entrava, nunca o Mussum foi discriminado, mas se fosse hoje, iam processar os Trapalhões dizendo que o Renato Aragão dava para um negro oprimido o papel de bêbado. E aquilo rolou muito bem. E o próprio Jô Soares, o Chico Anísio, eu cresci vendo eles falando mal de negão, de nordestino e de viado. Estariam todos na cadeia hoje. A Vera Verão era tudo isso. Onde é que evoluímos? A Vera Verão evoluímos nada. O Jim Davis, pai do Garfield, me disse uma vez que o humor nasce da diferença. Eu acho mais barato o cara me chamar de branquelo aguado, como eu já ouvi amigo meu de negão. Eu não tô obstando o negão de chegar a nenhum cargo, nem o negão tá me obstando algo por eu ser um branquelo aguado cheio de sarda. O problema é quando você faz uso disso para obstar a ascensão. Tô errado? Não, eu acho que sim. Certo. Diferença porque você é uma militante lá do pessoal do Tarso Genro. Você me disse que o Saci Pererê era branco e ele era negro, aquele que você trouxe. Você me disse que o Calbi Peixoto anteontem foi perseguido por ser negro e gay. Ele nunca foi perseguido. Eu falei pra você me provar, Ellen. Me prova que o Calbi Peixoto foi perseguido por ser branco e negro e me prova que a gente tinha... Aí você fala, ele é um me prova que aquele Saci Pererê era um Saci Pererê embranquecido. Nem a embaixadora concordou. Meu, você só vem essa coisa de... É o chamado vitimismo. É o coitadismo. É o coitadismo. Terminou o ataque de histeria. Eu sou o Bolsonaro. O Freud fala que é só mulher que é histérica, porque histérico em grego quer dizer ovário ou útero. Não, mas a gente já... A psiquiatria olha como eu sou histérico. A psiquiatria já se atualizou. Olha, a gente Portugal, me ajuda! Sabe que histeria hoje é um conceito também aplicado aos Olha homens. como eu sou histérico. Não ficou naquela Portugal, época. me ajuda na minha histeria. Deixa ela falar, Tonholi. Mas só respondendo a sua pergunta. Número 1, eu não disse que ele foi oprimido. Eu disse que ele nunca conseguiu admitir suas duas identidades porque vivia em uma sociedade opressora. Número 2. O quê? Ele não admitiu com aquela roupa? Deixa ela argumentar, Tonholi. Número 2. A questão do politicamente correto é que hoje em dia pessoas como você... Aliás, só um parênteses. Eu nunca fui militante do Tarso Genro. Quem disse pro Haddad que era fã dele aqui na bancada foi você. Mas eu nunca fui militante. Eu falei que era honesto. Não, você falou que era fã do Haddad. Não importa. Eu tenho liberdade de fazer um livro contra o Lula, chamar ele de fã da ditadura e de elogiar o Haddad. Eu tenho pensamento livre, ao contrário de você, que é uma militante do PT. Eu nunca fui. Você milita pro PT. Eu posso elogiar o Haddad e chamar o Lula de ladrão. Meu bem, você falou aqui na bancada que era Claro, eu tenho liberdade de pensamento. O Haddad é honesto e o Lula é ladrão e é Dilma mais. Deu dados errados pra ele. Corta esse microfone, chega. Porque eu tenho, ao contrário de você, eu tenho liberdade de expressão, minha cara. Eu também tenho. Vamos respeitar o tempo da réplica, o tempo da coitadismo. Gente, toda vez é assim, do meu. coitadismo. Desculpa, eu sei que você não tem muita educação, mas eu vou... Vai não, Ellen, por favor, deixa a Ellen completar o pensamento dela. Eu sei que educação não é só forte, mas deixa eu terminar minha fala. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, que o politicamente correto nos dias de hoje, muitas vezes é usado como um sinônimo de me deixe ser preconceituoso em paz. E isso é um problema. A gente evoluiu, gente. Tá chato politicamente correto? Mais chato ainda deve ser pro cara que passou a vida inteira ouvindo piadinha racista, machista ou homofóbica. Esse mundo era muito chato. Tá colocado. Isso aí, tá colocado os apartes, seu pai. Agora 10h52, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
991-17-1009 para você compor o nosso Ministério Não Morning aceito nenhum Show. ministério. Gente, tem Nosso cada convidado ministério. tem indicações. Olha aí, Você vai ó, ter que vai fazer, pensando Diogo, aí, pensa ó. aí pra Diogo, você fazer, é o escalar um inventar um ministério aí. ministério. Agora estão cortando os ministérios. Então, mas olha, é o seguinte, ó, educação, saúde, vamos lá, fazenda, esportes, faltou cultura. Que a gente ressuscitou. A gente ressuscitou. A Ellen queria fazer um ministério da magia, que ia ser bom, né? Porque aqui tava Pensa precisando. aí, você faz a sua lista daqui a pouquinho e a gente ouve as sonoras dos ouvintes e que concorrem a uma caneca e uma camiseta aqui do Morning Show. Zé Armando, vamos lá, a gente O Ministério da Magia seria pra fazer toda a grana aparecer de novo. de volta. bom. Pelos canos Mas não da sei Lava se a Jato, magia dá conta. do Petrolão. Já deve estar É naquele muito banco do bruxo Harry pra Potter, fazer lá isso. embaixo, sabe? Que tinha que descer, deve estar tudo Ô lá. Zé, a gente fala aqui, hora ou outra, vez em quando, das estratégias da televisão, em busca da audiência aí. A Globo parece que se mexeu ali, sem dar muito alarde, pra vencer o Geraldo Luiz. Na verdade, o Gotino, né? Gotino, o Gotino e a Gotino. Fabiola ali no Balanço Geral têm incomodado muito a Globo, principalmente durante o vídeo show. Em algumas ocasiões, bateram ali encostaram, ultrapassaram ali pouquinho, na fração, mas ultrapassaram o Hoje. Então, o que a Globo fez? Esticou o Globo Esporte, discretamente botou alguns minutos a mais ali, esticou o Jornal Hoje, porque os dois programas vão bem, aí o Balanço tem uma dificuldade maior de competir, tanto com o esporte quanto com o Jornal Hoje, e diminuiu o vídeo show. Assim o vídeo show fica menos vulnerável, com menor tempo a audiência do vídeo show tende a subir e o balanço já entra. Agora a Record também não é boba, empurra um pouquinho o balanço para pegar. Sim. É aquele, sabe aquele, você empurra Toma lá daqui, da cá. encolhe ali a novela, faz um... Porque o momento em que entra a Fabiola, bate fácil o vídeo show. A Fabiola pode contar coisa mais apimentada, o vídeo show não pode fazer tantas piadas. Agora, um fato, isso aí já fizeram o levantamento, toda vez que entra o Rafael Cortez, a audiência do vídeo show aumenta. Não é por Olha! menos que ele está cada vez mais na bancada, e agora ele está na bancada no lugar que era do Otaviano. Ele, para quem assiste, ele fica à esquerda agora e o Otaviano fica à direita. A direita era sempre a É o chefinho? Agora É o ele tá chefinho? com uma esquerda é o posição sul? mais. Ele mais tá destacada. melhor agora, então. Ele tá. Vai crescer. Escreva. Vídeo show vai ficar na mão do Rafael Cortez. Grande Rafael Cortez, sempre acreditei em você, cara. Você vai lembrar disso. Pois é, vocês se dão bem ou rola uma tretinha, assim, briguinha de egos nos bastidores desse pessoal do stand-up aí? Porque briga já teve, né? Dos Sim, próprios às vezes tem. CQCs, né? Não, rola, às vezes rola. Porque hoje em dia tem muito humorista, né? Tem tanto humorista que tem uns que tem que começar realmente a matar. É verdade que tinha um preconceito no começo com a Nani People, que não deixavam meio ela entrar em São Paulo, que assim, não, aqui em São Paulo vocês não vão, que ela não vai entrar. Eu sou muito... Nós somos muito amigos, né? E a Nani, eu fico feliz que ela sempre menciona, porque eu criei um festival em Curitiba que completou 13 anos esse ano, que chama Risorama. E ele é a maior bilheteria do Festival de Curitiba até hoje, que é um festival de teatro que já era tradicional, que tinha lá. E o Risorama é uma mostra paralela que começou assim, despretensiosamente, cresceu muito. Hoje é um festival muito grande. E quando a gente começou, quem me ajudou assim a montar foi o próprio Bruno Mazeu, Marcelo Médici me ajudou bastante. A gente tava pensando, caramba, mas não posso eu apresentar muito. E aí a gente teve essa ideia, eu falei, caramba, acho que eu vou chamar a Nani People para ser a mestre cerimônia. E ela nunca tinha feito assim stand-up. E ali que ela de mestre cerimônia, eu acho que foi a receita de sucesso do Risorama, foi a Nani People. Mas tinha um preconceito aqui em São Paulo com ela. Ela de me não deixar conta entrar. isso, que tinha um preconceito aqui em São Paulo. Humoristas meio que não falavam, aqui não, vai lá pra Curitiba. Mas, cara, a Nani, se você for ver o show dela, ela nada de braçada e eu acho que o show dela Ela já teve aqui com a gente. Ela muito roubou engraçado. o show. Ela rouba. Eu fui verdade. fazer o programa do Roberto Justus com a Nani, cara, eu vou ficar calado, não conseguia participar, porque ela toma conta. Os Justus não falavam. O Justo não abria a boca. Daqui a pouco a gente segue, quero saber o que você anda aprontando aí, o que você tem aí preparado pra divulgar pra gente. Daqui a pouco a gente segue na conversa com o Diogo Portugal, humorista que tá com a gente nesta manhã de quinta-feira aqui no Morning Show. E eu tenho, claro, a boa notícia do dia aqui. Olha, um médico pesquisador chamado Edmir Américo Lourenço, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, interior de São Paulo, desenvolveu uma vacina que reduziu em até 80% os casos de rinite alérgica, oferecendo alívio
né? Em grande proporção, o medicamento é feito de acordo com as características da pessoa e do tipo de reação alérgica desencadeado no paciente. A pessoa não deixa de ser alérgica, mas com as melhorias clínicas apresentadas, a qualidade de vida também melhora e a pessoa não se sente mais doente. O medicamento estimula a formação de defesas próprias do organismo e anticorpos específicos para o tipo de alergia apresentado pelo paciente. Bacana, essa é uma boa notícia mesmo, hein? E agora, outra boa notícia para você. Conheça Elo Compras. Elo Compras é um portal que reúne as melhores ofertas para você que é cliente Elo. Nele, você encontra os melhores produtos pelos menores preços. De calçados a roupas, de pet shop a brinquedos, de cosméticos de beleza a eletroeletrônicos e muito mais. Quer o melhor desconto? Acesse cartãoelo.com.br/Elo Compras e veja as vantagens de ter o cartão Elo. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. E aí, cambada, Piscite, tudo bem, pessoal do Morning Show? Essa é Carlos aqui de Guarulhos. Eu acho que quem devia estar ministro da Cultura é Didi Mocó. É nós aí, as cambadas, crianças. Um beijo pra vocês aí, bom dia. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é João Paulo de Maceió. E o meu ministro de Educação... Quem? Eu colocaria ele, o Tiririca. Nossa, achei que era Caetano não fica. Oi, pessoal do Morning, bom dia, meu nome é Danilo, eu falo de Bebedouro, São Paulo. Danilo. E pro Ministério da Fazenda eu queria indicar o Brito Júnior, porque eu acho que ele foi injustamente retirado da Fazenda, né? Um abraço a todos. Bom dia, pessoal do Morning Show, eu sou o Marcos de São Paulo. Meu ministro do esporte seria Rogério Ceni. E o ministro da Cultura seria Tony Ramos. Tony Ramos. Tá bom? Tá ótimo, né? Excelente. Um abraço a todos. Valeu. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. Aqui é Elô de Santos. E para mim, o ministro da Economia, já entrando no clima Harry Potter, seria mesmo o Hagrid. Tchau, boa manhã. Boa pra você também, Elô. Obrigado pela participação. Daqui a pouco tem mais aqui, a composição do Ministério pelo Morning Show. Ellen, vamos tratar de um assunto polêmico, não menos polêmico, né? Que foi essa questão aí envolvendo a extinção do Ministério da Cultura, a fusão com o Ministério da Educação. Finalmente, né? Vamos ter no comando uma mulher. Só que não, é isso? Não vamos ter uma mulher no comando. Não é dessa vez. Errou! Obrigada, Faustão. E aí, olha, foram a fila... 5 mulheres foram convidadas, entre elas aí... Marília Gabriela, Daniela Mercury, depois algumas mulheres que atuavam propriamente... Acho que a Bruna Lombardi, né? Bruna Lombardi foi, ele negou. E aí, todas disseram não, acabou-se achando o Marcelo Calero, que era secretário da Cultura no Rio de Janeiro, assumiu então a pasta agora, prometendo que